Bourdieu e as estratégias de distinção no ensino superior francês, Norberto Dalla-Brida. Em 1989, Pierre Bourdieu publicou La noblesse d'État, grande école et esprit de corps, uma obra volumosa e densa sobre a elitização das chamadas grandes escolas francesas. O presente trabalho se propõe a fazer uma leitura dessa obra com o intuito de compreender a perspectiva teórica de Bourdieu em relação ao campo educacional. Bourdieu analisa as grandes escolas como instituições formais das elites francesas, que têm a função de lapidar o hábitos burguês e distinto de seus estudantes oriundos, com algumas exceções miraculosas, das classes abastadas. Para tanto, a sua análise concebe classe social além da visão economicista, utilizando conceitos que ele criou para analisar o mundo social como capital cultural, capital social e capital simbólico, campo e hábitos. Em La noblesse d'État, portanto, Bourdieu refina a sua análise sociológica, questionando a democratização da educação na França. Nos seus trabalhos sobre educação, Pierre Bourdieu produziu reflexões sociológicas, sobretudo em relação ao ensino superior. Em Les Héritiers, obra produzida em coautoria com Jean-Claude Passeron e publicada em 1964, o foco foi colocado sobre as faculdades de letras da França, na década de 1960, procurando mostrar como a origem social e geográfica dos alunos condiciona as suas trajetórias nos cursos superiores. 5 anos depois, instigados pelo movimento de 68, esses sociólogos franceses publicaram A Reprodução, obra enervante sobre os mecanismos reprodutivos do sistema de ensino francês, que argumenta acerca da restrita contribuição da educação escolar para as transformações sociais. Em 1984, Bourdieu escreveu Homo Academicus, uma reflexão sociológica sobre o mundo universitário francês e seus impasses na década de 1960. 4 anos depois, ele publicou, com a colaboração de Monique de Saint-Martin, La noblesse d'État, grande école et esprit de corps, uma obra volumosa e densa sobre a elitização das chamadas grandes escolas francesas, instituições de educação superior independentes das universidades, que têm por objetivo formar as elites dirigentes e intelectuais. Nestes seus livros sobre o ensino superior francês da década de 1980, Bourdieu explora a dualidade institucional entre o sistema universitário e o mundo das grandes escolas, uma singularidade francesa que tem raízes históricas. Esse dualismo pode ser verificado em relação à cultura escolar praticada nas grandes escolas e nas universidades, bem como no tocante a clientelas que essas instituições de ensino superior atraem e selecionam. O presente trabalho se propõe a fazer uma leitura da análise da cultura escolar nas grandes escolas elaboradas em La noblesse d'État, com o intuito de compreender a perspectiva teórica de Bourdieu em relação ao campo educacional. Cultura escolar é entendida como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos. As instituições escolares, em todos os níveis, operam recortes específicos no conhecimento gerado pela sociedade, de modo que, a partir de critérios políticos e culturais, alguns saberes são selecionados e ressignificados para um uso escolar. A cultura escolar envolve também a escolha de estratégias de transmissão e avaliação do conhecimento escolar, como o controle do tempo e do espaço, o incitamento ao trabalho regular, o sistema de avaliação, que concorrem para inculcar condutas. No entanto, acredita-se que a análise da cultura escolar deve ser realizada a partir de marcadores sociais, tais como gênero, classe social, etnia e religião. Nesta direção, intenta-se compreender o olhar burdesiano
sobre as grandes escolas, procurando identificar aqueles aspectos da cultura escolar que ele privilegiou. Em La Noblesse d'État, Bourdieu procura compreender as estratégias de distinção colocadas em prática no interior das grandes escolas, leitura que diferencia essa obra dos outros trabalhos do sociólogo francês sobre o campo educacional. Optou-se por analisar La Noblesse d'État porque se trata da última obra produzida por Bourdieu sobre o campo educacional, em que ele refina conceitos e metodologias formulados desde a década de 1960, especialmente aqueles produzidos em coautoria com Jean-Claude Passeron. A obra em tela apresenta uma tentativa de entendimento das grandes escolas numa perspectiva de longa duração e uma maior abertura de diálogo crítico com historiadores e os sociólogos. Ademais, em La Noblesse d'État, Bourdieu radicaliza o projeto de problematizar a democratização do sistema público de ensino na França, que vem sendo apresentado pela tradição republicana. Trata-se de uma obra de fôlego que desdobra e aprofunda a argumentação de Bourdieu sobre o papel decisivo do sistema escolar na conservação das estruturas sociais. Essa obra produz uma crítica dura aos mecanismos de elitização das grandes escolas francesas. Foi publicado em 1989, ano do bicentenário da Revolução Francesa, quando parte da historiografia relia os avanços democráticos da tradição republicana francesa. Instituições totais de elite. Em La Noblesse d'État, Bourdieu tece considerações sobre as chamadas classes preparatórias às grandes escolas, cursadas após o ensino secundário. Trata-se de uma singularidade do sistema de ensino superior francês, pois, após a aprovação no Baccalauréat, exame realizado no final do ensino médio, que confere o diploma de bacharel, os estudantes geralmente ingressam nas universidades. Contudo, aqueles jovens que desejam preparar-se para o concurso das grandes escolas frequentam as classes preparatórias, classes préparatoires, ou simplesmente prépa. Essas classes especiais do sistema de ensino francês funcionam no interior de alguns liceus nas principais cidades da França, que têm uma distinção em relação aos outros estabelecimentos de ensino secundário, sendo muito disputados pelos candidatos às grandes escolas. Em Paris, pode-se citar os casos dos liceus públicos Saint-Louis, Louis-le-Grand e Henri IV, que se localizam em bairros chiques e geralmente são frequentados por frações da classe privilegiada. A análise burdesiana coloca o foco sobre a organização pedagógica das classes preparatórias, preterindo os conteúdos, os programas e as disciplinas. À luz do conceito de cultura escolar de Julliard, ao analisar as classes preparatórias, Bourdieu dá importância ao conjunto de regras e, sobremaneira, de práticas que concorrem para interiorizar comportamentos. Nessa direção, Bourdieu sintetiza: o que distingue as classes preparatórias de todas as outras instituições de ensino superior é, antes de mais nada, o sistema de meios institucionais, incitações, coações e controles que contribuem para que a vida inteira do que na França se convencionou chamar ainda de alunos, em oposição a estudantes, seja reduzida a uma sucessão ininterrupta de atividades escolares intensivas, rigorosamente regradas e controladas tanto em seu momento quanto em seu ritmo. A importância do ponto de vista do efeito é menos o que é explicitamente ensinado do que aquilo que se ensina tacitamente. O essencial do que é transmitido não se organiza em função do conteúdo aparente, dos programas, cursos, etc., mas em função da organização da ação pedagógica. Bourdieu procura compreender as estratégias escolares colocadas em marcha no interior das classes preparatórias que produzem, ou melhor, reforçam hábitos de elite, como o espaço separado, o internamento seletivo, o contato contínuo e prolongado dos alunos, que favorece as ligações afetivas e duradouras, e especialmente o trabalho intensivo individualizado, incitado pelo clima de concorrência permanente. Dessa forma, no campo do ensino superior francês,
verifica-se um contraste bem marcado entre as classes preparatórias, grandes escolas, e o sistema universitário, sendo este último marcado por uma cultura escolar mais aberta e dispersiva. Por isso, Bourdieu coloca em oposição os estudantes, que têm identificação com a educação medieval e são mais livres e até diletantes, e os alunos disciplinados e enquadrados, cuja tradição emergiu nos colégios modernos. O internamento seletivo tem a função de constituir um grupo de alunos socialmente homogêneo, que geralmente é originário da alta burguesia. A convivência permanente e intensa confere ainda mais homogeneidade social aos alunos das classes preparatórias, que tecem relações afetivas durante a adolescência, sendo geralmente conservadas após o período de estudos superiores. Nessa direção, Bourdieu constata que as boas lembranças da época de estudos das classes preparatórias e nas grandes escolas está relacionada ao fato de que alunos tinham um estilo de vida em comum, viabilizada pela origem privilegiada e pelo clima escolar estimulante. Na análise das estratégias de produção das elites das classes preparatórias, Bourdieu cita o internato, que desde o fim da Idade Média tem sido o regime próprio da formação de elites. Para ele, o internato é o aspecto mais visível das classes preparatórias, mas a estratégia educativa mais importante é a organização rigorosa de um trabalho intensivo, comum aos alunos internos e externos. O fulcro da pedagogia das classes preparatórias é a intensa competição entre os alunos com vistas ao sucesso no concurso para ingresso nas grandes escolas, que incita ao uso produtivo do tempo e à alta produtividade. A expressão estar no espírito de concurso, utilizada por um professor de história, traduz o clima escolar de disputa permanente entre os alunos das classes preparatórias. Apoiando-se na obra La Évolution pédagogique en France, de Durkheim, Bourdieu conclui que a cultura escolar das classes preparatórias assemelhava ao ensino intensivo e forçado dos jesuítas, que exigia muito esforço e autorregulação por parte de professores e de alunos. Para tanto, o ensino é muito rotinizado por meio de aulas expositivas e de exercícios regulares, geralmente compostos por problemas e questões dos concursos anteriores para as grandes escolas, com algumas modificações. Para caracterizar a pedagogia autoritária e dogmática das classes preparatórias, Bourdieu reproduz a fala de um professor da área científica que diz: "Eu me esforço para oferecer aos alunos um curso dirigido ao máximo, o máximo de exercícios dirigidos. Esse ritmo escolar, em que há mais exercícios do que aulas expositivas, treina os alunos das classes preparatórias para os concursos nas instituições de ensino superior e para as disputas no mundo socioprofissional. As estratégias educativas colocadas em marcha no interior das classes preparatórias demandam um corpo docente com perfil específico. Em primeiro lugar, esses professores tiveram uma trajetória escolar exitosa, sendo que a grande maioria ganhou o prêmio de distinção do baccalaureate. Cursou as classes preparatórias e prestou concurso para as grandes escolas, especialmente as escolas normais superiores. Em segundo lugar, eles se dedicam religiosamente ao ensino, como repetidores e produtores de manuais didáticos, sendo que uma pequena minoria trabalha com pesquisa acadêmica. Por fim, eles têm uma relação intensa e familiar com seus alunos, que concorre para regular as suas condutas de uma forma panóptica, por meio do controle das diversas atividades discentes, como leituras, preparação dos deveres, organização das revisões, regime alimentar, saídas, entre outras. Bourdieu observa que a atitude dos professores das classes preparatórias lembra agentes educativos previstos no Ratio Studiorum, como os padres prefeitos e ou os diretores espirituais. A atuação orquestrada dos professores muito contribui para configurar as classes preparatórias, as grandes escolas como instituições de enquadramento
que incitam os alunos ao trabalho regular e intensivo, tendo como prêmio maior a aprovação nos concursos para grandes escolas. Para compreender as classes preparatórias, as grandes escolas, Bourdieu insiste que elas se originaram historicamente dos colégios dos jesuítas, que tiveram presença marcante na França durante o Antigo Regime, e da Universidade Napoleônica. Nessa direção, ele as concebe como instituições totais que procuram enquadrar os alunos num ritmo de trabalho frenético e intensivo, estimulados pelo laureamento no concurso de ingresso nas grandes escolas. Para pensar a cultura escolar das classes preparatórias, Bourdieu poderia ter se apropriado do conceito de instituições disciplinares cunhado por Foucault, que procura ler a formação do processo de controles sociais na sociedade ocidental, mas não contempla uma perspectiva sociológica. Bourdieu faz uma conexão genealógica instigante ao aproximar os colégios da Companhia de Jesus às classes preparatórias que preparam para o ingresso nas grandes escolas, mas não desdobra a apropriação da cultura escolar total ou disciplinante por meio do Estado educador. Maçonaria das grandes escolas. Em La Noblesse d'État, Bourdieu lê as grandes escolas como instituições formais das elites francesas, que têm a função de lapidar o hábitos burguês e distinto de seus estudantes, oriundos, com algumas raras e miraculosas exceções, das classes dominantes. Para tanto, a sua análise pensa a classe social além da visão economicista, utilizando conceitos que ele criou para analisar o mundo social como capital cultural, capital social e capital simbólico, campo, homogeneidade de hábitos. E concebe frações de classe social com arranjos de diferentes tipos de capital, dando mais densidade e complexidade à análise dos grupos sociais e suas estratégias de reprodução social. Ao analisar a elite francesa, Bourdieu divide-a, no mínimo, em duas frações: aquela formada por grandes industriais e comerciantes, que tem maior volume de capital econômico e menor volume de capital cultural, e a outra fração constituída, entre outros, por professores dos ensinos universitários e secundários, artistas e servidores públicos, especialmente de médio e alto escalão, que geralmente concentram mais capital cultural e menos capital econômico. Para compreender as grandes escolas francesas, Bourdieu reflete sobre a sua função de consagração como escola de elite, colocada em marcha por meio de operações mágicas de separação e de agregação. Assim, o concurso às escolas de elite, que estabelece um fosso entre os aprovados e os reprovados, realiza o ato de divisão que consagra a divulgação dos aprovados em diferentes meios de comunicação, confere-lhes o prestígio dos eleitos, concentrando o capital simbólico perante a sociedade e, em particular, entre as classes privilegiadas. Bourdieu vê semelhança entre o ato de consagração da chamada nobreza das grandes escolas e o ato de ordenação dos cavaleiros da Idade Média, estudada por Marc Bloch na obra La Société Féodale, las classes governamentais dos homens. Aliás, o título da segunda parte do livro La Noblesse d'État é subjetivamente intitulada A Ordenação, comunicando essa ideia de distinção de um pequeno e seleto grupo social. As grandes escolas, portanto, estabelecem uma fronteira na medida em que admitem e preparam a burguesia de direção, diferenciada da pequena burguesia de execução. A partir da constituição de suas clientelas por meio de uma separação agregativa, as grandes escolas produzem culturas escolares de elite, que podem ser constatadas por meio da elaboração e da utilização de suas gírias, como na Escola Normal Superior, onde Pierre Bourdieu estudou, e a Escola Politécnica. Além das gírias, a análise sociológica burdesiana constata a homogeneidade de hábitos de elite nas grandes escolas, comparadas às lojas maçônicas, do qual faz parte também uma exis corporal distintiva. Como Normalien, o sociólogo,
Bourdieu considera: mais do que a participação à mesma cultura, no sentido tradicional do termo, isso é, um conjunto de saberes e habilidades legítimos, são aqui, como em qualquer parte, os imponderáveis contidos nas maneiras e no porte, as exceções típicas da gíria escolar, que são um condensado de valores cristalizados, as maneiras de contar piadas, as formas de mover o corpo ou de soltar a voz, de rir, de entrar em relação com as outras pessoas, e em particular com seus pares, que fundam e mantêm por longo tempo a convivência imediata, bem mais profunda do que a simples solidariedade dos interesses em comum que os codiscípulos partilham e, igualmente, todos os efeitos que se atribui à franco-maçonaria das grandes escolas. Bourdieu analisa a produção acadêmica das elites francesas a partir das reflexões sócio-históricas de Norbert Elias, que estudou em detalhes a formação da nobreza cortesã na Europa durante o Antigo Regime. O sociólogo alemão problematizou o conceito de nobreza, mostrando diferenças entre a nobreza medieval, identificada com as armas, e a nobreza da corte, pautada por costumes civilizados, pelo conhecimento da arte erudita e da língua latina renascentista. Assim, a nobreza cortesã era formada inicialmente pelos preceptores, que conferiam uma educação requintada, mas deveria sempre estar em processo de autorregulação. A partir da clave eliasiana, Bourdieu afirma que a nobreza das grandes escolas nasce nessa condição, pois a sua trajetória social e escolar é pontuada por uma série de atos de consagração, especialmente durante o ensino secundário e as classes preparatórias, e seus respectivos concursos e premiações. Nesta direção, Bourdieu conclui: se o êxito no nível mais alto do cursus permanece muito fortemente ligado ao passado escolar mais longínquo, há que se admitir que as escolhas precoces comprometem muito fortemente as oportunidades de atingir tal ou tal ramo do ensino superior e de nele triunfar. Em síntese, as cartas são jogadas muito cedo. No entanto, Bourdieu afirma que é também necessário se constituir como aluno das grandes escolas, como por exemplo o Normalien ou Polytechnicien. Para tanto, as escolas de elite impõem aos seus alunos práticas ascéticas, ritmadas por exercícios que procuram conferir uma cultura formal e separar da vida cotidiana. Durante um longo tempo, essa exercitação era proporcionada pelos exercícios de gramática formal para aprender o latim e o grego, como se pode constatar nos colégios dos jesuítas ou nos liceus modernos, que estabeleceram na França a partir do início do século XIX. No mundo contemporâneo, em boa medida, a função aparentemente inútil do aprendizado das línguas mortas foi substituída pelo aprendizado das matemáticas modernas. Assim, independentemente dos conteúdos, o ensino de elite é caracterizado pelos exercícios ascéticos que são refinados e têm o intuito de enraizar na subjetividade dos alunos o autocontrole. Essa autorregulação, como estilo de elite, é um traço fundamental da burguesia de direção, que tem por função estratégica comandar os outros. No processo de construção da imagem da excelência das grandes escolas, os ex-alunos jogam um papel fundamental. Por um lado, por meio da visibilidade dos alunos egressos que têm trajetórias socioprofissionais exitosas, ou seja, que fazem parte da elite dirigente intelectual. Esse trabalho de celebração é realizado por meio de ocasiões políticas e ou culturais, e especialmente pela imprensa. O acúmulo de capital simbólico dos antigos alunos célebres confere prestígio aos estabelecimentos de ensino onde eles estudaram, plasmando a força da tradição. A partir do estudo sociológico das grandes escolas francesas, Bourdieu coloca em evidência o conceito de capital simbólico, uma forma sutil de exercício do poder. O próprio Bourdieu dirá que se trata rigorosamente de efeitos simbólicos do capital, pois todo o tipo de capital econômico-cultural-social
funciona como capital simbólico. Ele mostra de forma contundente os efeitos simbólicos no mundo social do capital escolar acumulado nas grandes escolas. Por outro lado, nas grandes escolas há sempre uma articulação com os alunos egressos, viabilizada por meio das associações de ex-alunos e suas respectivas publicações, que constroem um espírito de corps elitista. Nessas associações, realiza-se manutenção e atualização de capital social, acumulado durante a convivência intensiva entre pares durante os anos de formação escolar em nível superior. Trata-se de um trabalho sistemático de interconhecimento e interreconhecimento de um grupo social privilegiado que tem em comum a afinidade de hábitos. Enfim, a passagem pelas grandes escolas plasma um estilo de vida distintivo que envolve a exis corporal e tece uma rede de relações muito especiais que geralmente são permanentes e úteis na vida profissional e social. Entretanto, em relação à clientela de elite das grandes escolas, Bourdieu chama a atenção para as exceções miraculosas, formadas por sobreviventes, isso é, alunos oriundos das camadas sociais desfavorecidas que conseguem ingressar nas instituições de ensino superior, formadora da elite dirigente e intelectual. Para esses casos raros, o sociólogo francês afirma que, desde a origem, eles geralmente são separados por vantagens secundárias nas suas trajetórias sociais e ou escolares que fazem a diferença no processo de ascensão social. Sociologicamente falando, trata-se de transfugas ou de transfugas filhos de transfugas, que conseguem romper a barreira de sua classe social, mas que não se integram nos grupos de elite de forma solta e relaxada. O transfuga tem um hábitus clivado, produto de uma conciliação de contrários, cujo traço fundamental é o sentimento de ter sempre de pagar um preço muito elevado por tudo. Bourdieu é um transfuga, pois ele é oriundo de uma região periférica da França e de um grupo social desfavorecido, mas conseguiu ingressar no Collège de France e obter prestígio como intelectual no seu país e no mundo, como ele mesmo confessa no livro Esboço de Autoanálise. É importante também constatar que, em La Noblesse d'État, Bourdieu analisa o subcampo das grandes escolas francesas em perspectiva histórica, fazendo incursões nos séculos XIX e XX. Não por acaso, a terceira parte da obra, a mais desdobrada e densa, é intitulada O Campo das Grandes Escolas e Suas Transformações, que indica a compreensão sociológica na longa duração temporal. Nesta direção, Bourdieu constata que entre as escolas do poder, na Terceira República, a École Normale Supérieure era a referência principal para o Estado francês, mas, no período pós-guerra, a École Nationale d'Administration, criada em 1945, vai se impor como formadora da elite dirigente. Nesse caso, as lutas no subcampo das grandes escolas ligadas ao poder político e econômico são lidas em perspectiva histórica, uma inovação em relação às outras obras de Bourdieu sobre o campo educacional. Todavia, o sociólogo francês sublinha a importância de construir uma verdadeira história estrutural do espaço das grandes escolas, que leve em conta o conjunto do campo e suas transformações significativas e evite a visão anedótica. A leitura burdesiana tece considerações sobre o papel do Estado moderno na concessão de títulos escolares que concorre para a reprodução de desigualdades sociais. Comumente se observa que Bourdieu ressalta que as diferenças culturais entre os alunos das diversas classes sociais seriam menos evidentes nos ramos mais elevados do sistema de ensino, pelo fato de que o sistema de ensino superior selecionar os melhores alunos das classes desfavorecidas. No entanto, em La Noblesse d'État, Bourdieu refina e aprofunda a sua crítica sociológica em relação ao caráter democratizador
do sistema de ensino público na França, indicando as estratégias de distinção social colocadas em marcha nas grandes escolas. Considerações finais. Ao analisar a cultura escolar das grandes escolas e de suas classes preparatórias, Bourdieu pretere a seleção e ordenação dos conhecimentos a serem ensinados e dá foco na definição e, sobretudo, no processo de interiorização de um hábitos de elite. O exemplo mais claro é a lógica dos exercícios ascéticos próprios das instituições escolares distintas, que podem ser realizados por meio de aprendizado das línguas clássicas, como nos colégios jesuíticos, ou do ensino de matemática no mundo contemporâneo. O que importa é o exercício sistemático que inscreve na subjetividade dos alunos um ascetismo aristocrático, estilo de vida da elite dirigente, mediante um processo de separação agregativa. Os alunos que frequentam as grandes escolas são treinados a interiorizar um hábitos específico que fica inscrito, de forma sutil e permanente, nas suas subjetividades. A leitura burdesiana da cultura escolar das grandes escolas, portanto, está sempre transversalizada pelo caráter de classe social. Em La Noblesse d'État, Bourdieu procura compreender a construção das frações da elite dirigente francesa a partir de sua visão polimorfa de capital, procurando ultrapassar a visão economicista do capital. O sociólogo francês usa os conceitos de capital cultural, capital social e capital simbólico para ler as estratégias de distinção social colocadas em movimento nas grandes escolas. O poder simbólico é lido em diversos atos de consagração das grandes escolas, desde a aprovação no concurso geral até a concessão do diploma, bem como no trabalho de celebração dos alunos egressos. A acumulação de capital social é percebida na convivência intensiva pelos alunos durante os anos de formação escolar e sua atualização é operacionalizada por meio da articulação das associações dos ex-alunos das grandes escolas. No entanto, apesar de considerá-lo na sua análise social, Bourdieu não explora o mundo masculino das grandes escolas, existente no mínimo até a década de 1970. Outros cientistas sociais vêm estudando a femininização dessas instituições escolares de elite, mas que em algumas áreas de conhecimento ainda permanecem dominadas por homens. Em La Noblesse d'État, o sociólogo francês investe na análise do conjunto das grandes escolas, considerado como um subcampo dentro do campo do ensino superior francês. O conceito de campo elaborado por Bourdieu, entendido como um microcosmo com regras e capitais específicos, que é parte integrante do macrocosmo social, é operacionalizado para pensar o jogo e as disputas no campo do ensino superior e particularmente no subcampo das grandes escolas. E esse subcampo é estudado numa perspectiva histórica que não é comum nas obras sociológicas de Bourdieu, especialmente aquelas da década de 1960, em parceria com Jean-Claude Passeron. Para tanto, Bourdieu utilizou diversificadas fontes escritas, em especial os necrológios publicados nos boletins das associações de ex-alunos das grandes escolas, dados quantitativos e entrevistas com diferentes agentes sociais. Nessa perspectiva, La Noblesse d'État entabulou um diálogo frutífero com alguns sociólogos, com destaque para Norbert Elias, e com alguns historiadores, contudo mantendo uma relação reservada e seletiva com a tribo de Clio. Esses avanços metodológicos possibilitaram o refinamento do seu olhar sociológico sobre os processos sociais, imprimindo-lhes uma perspectiva temporal. La Noblesse d'État é, enfim, uma crítica contundente à meritocracia republicana na França, amalgamada sobremaneira a partir da chamada Terceira República. Nessa obra, Bourdieu coroa a sua crítica à chamada Escola Libertadora e demonstra que, grosso modo, o sistema escolar de ensino tem contribuído para reproduzir os privilégios e as desigualdades sociais, e conclui que, com raras e miraculosas exceções, as grandes escolas selecionam jovens das classes dominantes e formam a elite dirigente e intelectual da França.